Nosso tempo ao máximo. Esther capítulo 7. Versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Amém? Podeis assentar. Nós vamos aprender um pouco sobre uma grande missão que está sobre as nossas vidas e entender, assim como Esther entendeu sobre essa missão. Não era para eu estar aqui pregando, ministrando a palavra, e por isso vocês me viram tanto hoje. Ministrando louvor, ministrando a palavra. Geralmente, quando eu vou ministrar o louvor, alguém ministra a palavra. E quando eu vou ministrar a palavra, alguém ministra o louvor. Porque eu cresci ouvindo que quem canta não prega, quem prega não canta, numa mesma oportunidade, né? A gente dá oportunidade para os outros também. Mas o primeiro pregador quebrou o pé, né, Keila? O segundo não deu certo, o terceiro que viria cancelou em cima da hora. Foram 7, né? Os outros a gente nem sabe o que aconteceu. Então era eu. Amém? Diz aí, era você. Glória a Deus. Ontem eu fui a Sumaré ministrar essa palavra aqui. E hoje, quando olha aí. Era para ser, porque a palavra está aqui, ela é de Deus, ela não volta vazia, está preparada, quentinha do céu. Amém? Aleluia. Eu quero aproveitar esse tempo, está corrido hoje, a gente, entende que foi muita coisa boa por aqui, o Senhor já falou muito aqui, e Ele só vai continuar aqui, fechar com chave de ouro. Amém? O tema dessa palavra é transformando morte em vida. Quem entendeu? Repete, por gentileza. Aleluia. Essa foi a missão dada por Deus para a rainha Esther, ou melhor, para Radassa. Radassa, quem era? Apenas uma menina, uma criança que foi criada sem os seus pais, pelo seu tio, foi levada de onde nasceu, prisioneira, foi levada escrava com o seu povo. Era apenas uma menina. Era uma jovem judia, exilada, perdeu seus pais, criada pelo primo, porém muito bela. Tinha algo diferente em Esther, e o Senhor queria usar o que Ele mesmo criou-a para usar. Quem entendeu diz amém? O Senhor queria aproveitar tudo que Ele mesmo deu a Esther, para que Esther tivesse para ser utilizado no momento em que o seu povo precisava. Então nós estamos falando sobre missão hoje nesse culto. A sua missão é algo que Deus já te capacitou para executar. Amém? Você entende isso? Não tem essa coisa de, eu não sei até hoje qual é o meu chamado. Isso não existe na vida de crente que entende a palavra de Deus. Na vida de crente que lê a Bíblia, que entende, sabe que foi criado de uma forma especial, de maneira única. O Senhor criou cada um de nós e com um chamado, que esse chamado precisa ser realizado através de nós. O que eu faço, você talvez não faz. O que você faz, eu não faço. O Senhor tem algo diferente, o Senhor tem algo lindo para realizar, porém cada um de nós temos uma missão, temos um chamado e fomos separados para realizar esse chamado. Aleluia. Esther entendeu logo cedo
quando foi colocada naquele lugar, que daí o seu nome de Radassa, provavelmente ali, assim que ela entrou no palácio, aquele nome ganhou um outro nome para Esté. Então, Esté entendeu que tinha algo diferente. Esté entendeu que tinha algo diferente. No meio de todas as moças mais formosas daquele lugar, daquela região, Esté foi vista pelo criado daquelas moças como de uma forma especial. Ele a viu de uma forma tão linda que ele olhou e falou: menina, ô coisinha. Se ele fosse baiano, ele ia dizer assim: ô coisinha, vem pro lado de cá, porque tu tem uma coisa diferente. Tem algo especial em você. E eu nem vou te deixar sozinho. Vai ter 7 meninas para te ajudar nesse processo, enquanto você espera, para ver se o rei vai te escolher ou não. Tem algo especial em você, e Deus vai te colocar no lugar da missão. Você entendeu isso? Deus está te colocando no lugar da tua missão. Às vezes a gente olha e fala: mas ainda não chegou. É porque não deu ainda, sabe? Ainda não consegui. Ainda não toco o violão direito. Ainda não faço. Você já está no lugar da sua missão. E o que tem para ser feito, você já tem. Já nasceu com você. Aleluia. E com Esté foi desse jeito. Esté entendeu que tinha algo diferente com ela naquele lugar. Então aquele homem olha para Esté e fala: ó, vem cá, você vai ficar separado dessas mulheradas todas. Já começou algo diferente na vida de Esté. E vai ter mais outras meninas que vão cuidar de você, vão te ajudar. Durante todo esse ano que você vai passar por um processo de beleza, de higienização, de limpeza, de tratamento, tanta coisa que vai ser mexida, trabalhada em você, você não vai ficar misturada com a maioria. Quem entendeu diz amém, dá um glória. Porque a tua missão é diferente da missão da maioria. Então Deus não vai te deixar misturado com todo mundo, porque Ele é teu pai e Ele te diz: você não é todo mundo. Aleluia. E com Esté foi assim. E quando Esté percebeu que tinha algo diferente com ela, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Esté começou a se sentir ali, ó, diferenciada, privilegiada. Porém, Esté não fazia ideia do que viria sobre ela. Esté não fazia ideia, não tinha noção da grande missão que estava para ser colocada sobre as suas costas, sobre a sua responsabilidade. Esté, no momento que precisou reagir de forma adequada, como o Senhor espera de nós, ela começou a reagir de forma adequada. Ela não correu, ela não se assustou com a demanda, ela não deixou que o cansaço a vencesse, assim como a Raquel acabou de falar aqui. Ela não esperou o cansaço passar, a alegria chegar, a tristeza ir embora. Ela simplesmente entendeu: tem um problema, tem uma grande missão, e eu vou me posicionar para realizar essa grande missão. Já que depende de mim, eu vou fazer o que depende de mim. Quem está entendendo essa palavra em nome de Jesus? O que depende de você, só você pode fazer. É por isso que às vezes a gente olha, o menino do som não está, o tecladista não veio, o da guitarra não está, da bateria não está. Porque o que é da bateria é da bateria. Quem está entendendo diz amém. Você que tem a capacidade de fazer algo para o reino, você é exclusivo. Imagine comigo que essa parte do reino está aleijada, defasada, porque você ainda não entendeu o que é para você fazer, assim como Esté entendeu. Então Esté começou a entender. O seu tio chega para ela, né? A posição de Esté não a fez esquecer a sua origem, de onde ela era, quem ela era. Não deixou a esquecer. E o seu tio chega para ela. Ela descobre que a morte foi decretada. E ela se posiciona da melhor forma para transformar esse decreto de morte em decreto de vida. Aleluia. Irmão, você tem noção dessa grande missão? Quantas vezes nós temos em nossas mãos essa missão de transformar a morte em vida?
E às vezes a gente deixa com que um pequeno membro do nosso corpo, como a palavra de Deus diz, vença e não nos deixe cumprir a nossa missão. Qual pequeno membro, pastor? A língua. A palavra de Deus diz, Provérbios 18, 21, que o poder da morte e da vida está nesse pequeno membro. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a missão. Porém, se eu não entendo o que é a minha missão, qual é a minha missão, eu passo a reagir de uma forma, em vez de trazer vida, eu começo a trazer morte. Vocês entenderam? Ou você cumpre a sua missão, ou você se torna destruição. Quem me entendeu? É pesado, é forte. No reino de Deus não tem neutralidade, não tem em cima de muro, eu não tenho certeza, eu não sei ainda não chegou, não aqueceu tanto o meu coração. No reino de Deus não existe isso. Ou a gente se posiciona para gerar vida, ou a gente, sem se posicionar, a gente vai estar automaticamente gerando morte. E o Senhor está nos ensinando nessa noite. Todo mundo que subiu aqui teve uma palavra de incentivo para nós verdadeiramente encararmos a nossa missão. E quando a situação chega para Esther, capítulo 4, verso 16, eu vou ler rapidamente. Ela diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Quando chega a notícia, alguém olha lá fora e vê o tio de Esther, o homem servo de Deus, temente a Deus, que criou Esther, ensinando a Esther como servir ao Senhor. Esse homem se desesperou com o decreto de morte que veio sobre a vida dele e sobre a vida do seu povo. E ele reagiu de uma forma que não era esperada para um cristão como ele, para um servo de Deus como ele. E Mardoqueu foi visto lá fora, vestido de pano de saco. Desespero. Em vez de se posicionar e cumprir a missão, começar a se lembrar, eu tenho alguém que pode clamar por mim perante o rei. Ele esqueceu desse grande detalhe. Ele entrou em desespero, queridos. Porque não, naquele momento, aquela situação o fez esquecer qual era a sua grande missão. Quantas vezes a situação nos faz esquecer do nosso chamado? O Senhor está gerando em nós um despertamento, porque todos nós temos um chamado, e esse chamado é diferente do chamado do outro. E Esther extremamente centrada, focada, eu imagino Esther muito nova, e ainda assim, decidida em cumprir o seu chamado, o seu propósito. Esther olha e fala, gente, pelo amor de Deus, chama o criado dela e fala, vai ali, leva roupa para o meu tio, leva vestes para ele, porque se ele for visto daquele jeito, ele vai morrer. Que negócio é esse de fazer barraco na porta do palácio? Que crente que é tu, tio? Tem uma obra na tua mão, tem uma missão, não é para sentar e chorar, não. É para se levantar e guerrear na medida certa, do jeito correto, como o Senhor ensina. Então essa missão, para ser cumprida, o posicionamento tem que ser assertivo. Eu não consigo cumprir a minha missão se eu não estiver com as ferramentas corretas em minha mão. Quem está entendendo? Se eu não estiver posicionada da maneira correta, o Senhor está batendo em nossas portas todos os dias e dizendo, cadê você cumprindo a missão que eu dei na sua mão? Cadê você utilizando de forma correta o talento que eu te dei para alcançar as almas lá fora?
E nós estamos, às vezes, amedrontados com a demanda. É porque tem um decreto, sabe, que eu vou morrer. Que decreto o quê? Se quem ordena a maior palavra é o Senhor. Qual é o decreto que fica de pé quando o Rei dos Reis se levanta? Esté tão focada com aquele chamado no coração, entendendo por que ela estava naquele palácio, por que ela foi cuidada tão perfeitamente, por que ela foi escolhida pelo rei. Está entendendo o seu chamado, fez o quê? Convoca um jejum nacional. Vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos clamar ao Rei dos Reis. Nós servimos a um Deus que faz cair por terra todo decreto. Oh, aleluia! É porque na minha família, pastora, já chegou, já não tem mais jeito. Na minha família a droga já chegou. Na minha família a discórdia já chegou. O decreto não é o do céu para a tua casa. Levante-se para cumprir a tua missão, o teu chamado. E o teu chamado é convocar um jejum nacional para se fortalecer e vencer o teu chamado. É muito fácil, queridos, a gente se vestir de crente, mas cumprir o nosso chamado realmente é o nosso maior desafio. Porque cumprir o meu chamado implica em muitas vezes eu esquecer da minha dor. Cumprir o meu chamado implica em muitas vezes eu abrir mão do meu orgulho, de tudo que eu acho que tem que ser do meu jeito. O que Mardoqueu faz? Ele acha que tem que ser do jeito dele. Eu vou vestir pano de saco, eu vou chamar atenção, eu vou dar o meu jeito. Esther fala, opa, essa guerra não consigo sozinha. Convoca o povo, convoca todo mundo. E um detalhe maravilhoso que o Senhor me fez entender ontem. Aquelas moças que serviam a Esther no palácio não faziam parte da criação de Esther, amém? Não conheciam o Deus de Esther, amém? Até porque a Bíblia diz que até ali Esther não tinha dito quem era o seu povo. Então aquelas moças, elas não eram cristãs. Aquelas moças provavelmente não serviam a Deus, não conheciam o Deus que livrou o povo de Esther de tantas batalhas, que tirou do Egito, que livrou no deserto. Aquela moça não conhecia o que Esther conhecia, porém a fé de Esther contagiou aquelas moças. Esther fala, olha, avisa para o meu tio, convoca todo mundo. Convoca os crentes tudo para oração, porque a guerra é grande, eu tenho uma grande missão. Até quem não é crente vai jejuar comigo. Até quem não serve, está acompanhando? Está comigo? Anda comigo? Está perto de mim? Vamos orar comigo, porque tu tem que orar e me ajudar nessa guerra. E o que a gente faz? A gente quer vencer só. A gente levanta o nariz e fala, eu dou conta. A gente nem conta para a amiga, ou para o amigo, ou para o pastor, ou para a pastora, o tamanho da nossa prova. Por quê? Porque eu dou conta. Eu não estou querendo aqui dizer que você tem que contar tudo para a gente, não. Mas tem prova aí que você só vai vencer com a ajuda de jejum e oração de outras pessoas. Quem está entendendo diz amém. Tem situações que você só vai vencer se você pegar na mão de alguém e dizer, me ajuda, conta comigo, ora comigo, me faz alguma coisa, desperta em mim uma fé, porque está difícil para mim. Esther entendeu isso. Esther entendeu que a sua missão não daria certo, não teria tamanho êxito, se não tivesse jejum e oração e ajuda de todo o povo. É muita ousadia, irmãos. É muita ousadia. Virar e convocar um jejum nacional. Sabe? Mas quantas vezes a gente precisa de um jejum de mais alguém?
E a gente não faz isso. A gente não pede ajuda. E o Senhor está nos orientando. Porque as estratégias do céu vieram para aquela moça. Eu continuo batendo na tecla que eu acho que Esther era muito nova. Porém com uma sabedoria que não era dela. Uma sabedoria que não era humana. Um discernimento que não era dela mesma, de sexto sentido, coisa nenhuma. Era algo espiritual, era algo grande, era algo direto de Deus para ela. Então ela começou a desenvolver as ferramentas necessárias para que ela conseguisse alcançar êxito naquela grande missão. A primeira ferramenta, convoca o jejum, chama o povo, chama até quem não é para ir, mas chama, pede ajuda, ora, busca. Convoca, ainda diz, as minhas meninas também vão jejuar comigo. Pronto, falei, ela era rainha. Porém, ela precisava de estratégia do céu. Para conseguir conquistar o rei, chegar perto do rei sem ser convocada, ela precisava de estratégia do céu. E o que ela diz? O que ela faz? Né? Ela diz que convoca o povo. Porque se eu perecer, vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Se eu esconder o meu chamado, olha bem, o discernimento de Esther. Se eu ficar com medo dessa situação e não me posicionar corretamente, eu vou morrer. Porque eu faço parte do povo que foi decretada a morte. Se eu chegar perto do rei, eu corro o risco de morrer também. Então, é lei, mas o risco eu vou correr para que o meu chamado seja realizado, para que o meu chamado seja executado. E então o rei lhe disse: o que tens, rainha? Capítulo 5, verso 3. Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bom parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Ô gente, eu nesses 5 minutos aqui, já passei o medo de morrer, já consegui chegar perto do rei, ele levanta o cetro, ela toca no cetro, consegue, meu Deus, quase morri aqui agora. Era decreto, era lei. Ela só poderia chegar na presença do rei se ele a chamasse. Ela venceu esse medo. De agora em diante, então, o que eu vou fazer? Eu, Elisama, perto dessa oportunidade, com certeza eu já teria falado tudo ali. Mas Esther estava movida pela ferramenta dada por Deus. Quem está entendendo? A ferramenta dela não era as ferramentas que o tio estava utilizando de desespero. Eu talvez iria olhar e falar: rei, está acontecendo assim, Ramã liberou um decreto, porque o Senhor deu aval para Ramã, para que Ramã tivesse acesso e fizesse o que quisesse no reino. E Ramã liberou um decreto para matar o meu povo, matar a mim. Eu faria isso naquele momento. Mas Esther estava ouvindo o direcionamento do céu para cumprir corretamente o seu chamado. Quantas vezes nos precipitamos, quantas vezes, por isso que eu coloquei aquele adendo sobre a língua. A nossa língua nos faz fugir do nosso chamado. Quantas vezes a palavra dura vem e a gente descarrega em alguém, e em vez de gerar vida, a gente gera morte. Quantas vezes? Esther não quis fazer do seu próprio jeito. Esther quis dar ouvidos ao direcionamento que ela estava recebendo dos céus. A Bíblia não fala assim: e Deus falou com Esther, faça assim, assim, não. Mas tinha algo diferente ali. Uma mulher não conseguiria o que ela conseguiu se não fosse o direcionamento de Deus. E Esther, naquela situação,
promove um banquete para o rei e para Ramã, que queria matar o seu povo. Cheia de medo, cheia de preocupação, ela entra com estratégia do céu e realiza o que Deus colocou no seu coração para realizar. O Senhor está falando com você. Não se faça de desentendido. O Senhor está te falando direto, não faz assim, faz desse jeito. O Senhor está sempre falando, olha, o jeito que você está conduzindo essa situação não vai dar certo. E a gente está fazendo o quê? Eu não confio mais. Eu não aceito mais. Eu não quero que seja assim. Eu quero que seja daquele jeito. Eu. E o Senhor está fazendo assim com a gente hoje, ó, quebrando o nosso eu, porque Ele quer que a gente ouça Ele. Só quem tem estratégia do céu é quem ouve a voz do Senhor. Só quem ouve a voz do Senhor é quem recebe o plano divino para a estratégia correta para cumprir o seu chamado. E está entendendo tudo aquilo, cria um banquete, prepara todo um cenário. E aí sim, barriga cheia, todo mundo fica bem, amém? Amém ou não? Todo mundo fica feliz. Isso é estratégia de Deus ou não é, irmãos? Esté vem com todo jeitinho, faz um sarapatel pro rei, sei lá. Faz um caruru e um vatapá pro rei, assim, bem gostoso. Prepara uma mesa pro rei e convida Ramã. Ramã se sentindo tal, se achando porque a rainha convidou ele para a mesa. E ele sem saber que Esté estava focada no seu chamado, focada no seu ministério. Nada iria fazer com que ela mudasse de ideia, porque o povo dela estava sofrendo, perecendo, e ela estava de jejum e oração, fazendo o que Deus mandou que ela fizesse. Oh, aleluia! O que você tem feito pela tua família? Quantos jejuns? Convocou qual nação para te ajudar? Ah, estou dando conta, sabe? Tudo está dando conta nada. O Senhor está te ensinando hoje. Convoca uma nação para te ajudar, porque a tua missão é grande. E o inimigo quer fazer de tudo que você perca. A tua missão é grande. E está entendendo tudo aquilo, prepara o banquete, chama eles, e aí sim, ela vai dizer para o rei o projeto de Ramã, de destruir o seu tio, o seu povo e a ela também. E naquele momento o Senhor concedeu vitória para Esté. Naquele momento o Senhor concedeu graça para Esté. Se você estiver agindo, cumprindo o teu chamado, com as ferramentas corretas, eu vou te dizer, não tem como dar errado. Quem me entendeu? Não tem como dar errado se as ferramentas forem de Deus, se a estratégia vier do céu e se você estiver fazendo corretamente como Deus manda você fazer. Tem jejum, tem oração, tem adoração, tem presença de Deus, tem língua branda, que não suscita ira, muito pelo contrário, traz paz. Tem? Se não tiver hoje, que o Senhor está desenvolvendo isso em você. Se está faltando, o Senhor está te dando hoje, porque a palavra dele diz que esta palavra não volta vazia. Não é fácil, queridos, cumprir o nosso chamado, realizar o que Deus colocou em nossas mãos para realizar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está te cutucando aí agora, ó. Eu tenho certeza que Ele está te fazendo lembrar do teu chamado que você abriu mão, ou do teu chamado que você está realizando da tua forma. Eu tenho certeza. Quem faz isso não sou eu, é Ele. E Ele te trouxe aqui hoje para isso, para te fazer lembrar que Ele está batendo todos os dias, ó.
Rita, está cumprindo o teu chamado? Rose, está cumprindo o teu chamado? Sabe? Nea, ó. Está cumprindo o teu chamado? Eu estou aqui para te ajudar se você precisar. Conta comigo se você precisar. Abre a boca, pede ajuda, clama, ora, faz jejum. Mas vamos vencer essa guerra. Porque o Senhor não te dá nada além do que você possa suportar. Por mais que você olhe para a sua situação hoje, você pensa comigo que Esther não falou, oh Deus. Eu vim dali, tudo acabou para mim, meus pais morreram, vim crescer com um tio que eu nem conhecia direito, graças a Deus ele foi um bom tio. Mas Deus, sonhei que talvez me casaria com alguém que me fizesse bem, agora eu caso, viro rainha, o Senhor me coloca nesse lugar e o Senhor acaba me fazendo passar por tudo isso. Foca aqui, queridos. Estou terminando. Esther estava em desespero. A gente lê, parece um romance. Parece uma coisa maravilhosa. Nossa, o rei levantou o cetro e ela chegou perto. Esther estava em desespero. Não era porque tinha uma doença, não era porque, não, é porque ia passar uma espada sobre o pescoço dela. É porque tinha uma forca preparada para o seu tio. O homem, única referência de família que ela tinha. Ela estava em desespero. Talvez você olhe para a tua situação e diga, não tem jeito. Não dá certo. Eu não consigo, eu não fui chamada para isso. Eu não fui chamado para dar conta dessa vida, dessa família, tanta dureza nesses corações. Eu não aguento mais. O Senhor está te dizendo, a missão é tua. Se você abrir mão, você vai deixar de viver o que Ele preparou para você viver com essa missão. O que Esther ganhou com tudo isso? A salvação de todo o seu povo. A salvação de todo o seu povo. Não foi só do seu tio. Não foi só da sua própria vida. Né? Por medo, talvez Esther poderia chegar na presença do rei e dizer, rei, só pede para Ramã me tirar desse decreto. Só pede para ela tirar meu nome, o nome do meu tio, tem como? Ela poderia. Mas o amor estava baseado na sua missão. O amor estava baseado no seu chamado. E não ia faltar ninguém, como disse a missionária Raquel. Não ia ficar ninguém para trás. Se morrer, morrerei. Perecendo, pereci. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Se eu morrer, acabou tudo, morri. Mas eu não vou deixar de cumprir o meu chamado. O teu chamado está batendo na tua porta todos os dias. O Senhor confiou uma grande missão às tuas mãos. Realize-a em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está falando conosco, nos ensinando. Porque transformar morte em vida. Falei aqui que o tema da mensagem era transformar a morte em vida. Transformar exige esforço. Transformar exige empenho, exige renúncia. Transformar exige quebrantamento do ego. Transformar é uma ação de mudar algo. Converter. Olha isso. Dar uma nova forma. Já está tudo indo desse jeito. Eu posso muito bem olhar e dizer, tá bom, Deus, está ótimo. Mas o Senhor te chamou para transformar a morte em vida. O Senhor te deu uma missão para transformar a morte em vida. O que cabe a você fazer, faça. É claro que eu entendo que tem situações que não são nossas. É claro que eu entendo que tem situações que a gente precisa abrir mão, ó. Abrir mão, isso aqui eu não posso mexer. Deus não me deu estratégia para essa situação. Essa eu tenho que abrir mão. Eu entendo. Mas o que é a tua missão vai bater na tua porta todos os dias. Para que você realize. Amém? Vamos nos colocar de pés. Glórias a Deus. Bendito seja o